Olá, hoje a gente vai mergulhar em uma verdadeira planta baixa para uma vida plena. É o famoso modelo PERMA. Pensa nele como um guia, uma estrutura fascinante que a psicologia positiva desenvolveu para ajudar a gente a entender a arquitetura do nosso próprio bem-estar. E para começar, vamos direto a uma pergunta bem fundamental. O que de verdade define uma vida que vale a pena? Essa é uma daquelas questões que a humanidade se faz há séculos, né? A resposta pode até parecer simples, mas a ciência hoje nos dá uma visão muito mais clara e estruturada. E olha, a resposta que a psicologia positiva traz pra gente é bem mais interessante e útil do que um simples é só ser feliz. Essa ideia de buscar a felicidade a qualquer custo é um pouco limitada. A proposta aqui é entender o que realmente significa florescer como ser humano, e ir além de uma alegria passageira e construir algo que dure. Então, vamos imaginar o seguinte: e se o nosso bem-estar não fosse algo que simplesmente acontece? E se ele fosse mais como uma casa? Uma estrutura que a gente pode de fato construir intencionalmente. E claro, para construir qualquer coisa que fique de pé, a gente precisa de um projeto, de um modelo. É exatamente aí que a psicologia positiva entra. Para quem não conhece, a psicologia positiva não veio para substituir a psicologia tradicional, de jeito nenhum. Ela vem para complementar. Pensa assim, enquanto a psicologia tradicional muitas vezes foca em, digamos, consertar o que não vai bem, a psicologia positiva faz outra pergunta. Ok, mas o que faz a vida valer a pena? Ela estuda cientificamente o que nos faz prosperar. E o grande arquiteto por trás dessa ideia toda é um cara chamado Martin Seligman, um dos pioneiros desse campo. Foi ele que sacou que o bem-estar não é uma coisa só, monolítica. Na verdade, é um construto, um quebra-cabeça de 5 peças principais e mensuráveis. E para isso ele deu um nome, o modelo PERMA, que é um acrônimo para esses 5 elementos. Beleza, então vamos começar a montar essa nossa construção. E toda boa construção começa pela base, pelo alicerce, certo? No nosso caso, esse alicerce é formado pelos 3 primeiros pilares do PERMA, o P, o E e o R. O primeiro pilar, o P, vem de emoções positivas. E esse, vamos combinar, é o elemento mais intuitivo de todos, né? É aquilo que a gente logo pensa quando ouve a palavra felicidade. É sentir alegria, gratidão, esperança, amor, aquele quentinho no coração. Mas o mais fascinante é que sentir essas emoções positivas vai muito além de ter uma sensação boa no momento. A ciência mostra que elas têm um efeito bioquímico real no nosso corpo. Elas aumentam a dopamina, que, por exemplo, melhora a nossa capacidade de aprender. E mais, funcionam como um verdadeiro escudo, um amortecedor contra o estresse, ajudando a gente a se recuperar mais rápido dos baques da vida. Ok, sentir-se bem é ótimo, mas uma vida plena não é só isso. O bem-estar também está no nosso segundo pilar, o E, de engajamento. Aqui, a gente está falando de imersão total, de encontrar aquelas atividades que nos absorvem por completo. É o famoso conceito de flow. Esse estado de flow, ou fluxo, acontece naquele ponto mágico em que o desafio de uma tarefa e a nossa habilidade para realizá-la estão em perfeito equilíbrio. Sabe, não é tão fácil a ponto de ser chato, nem tão difícil a ponto de a gente desistir. Pode ser um músico compondo, um atleta no meio do jogo. Nesse estado, a gente se sente tão focado que o tempo voa e a própria atividade se torna a recompensa. E assim a gente chega ao terceiro pilar da nossa base, o R, de relacionamentos. E aqui não tem muito segredo, né? A ciência é bem clara. Nós somos seres sociais por natureza. As nossas conexões com outras pessoas são simplesmente vitais para o nosso florescimento. O próprio Seligman tem uma frase que resume isso perfeitamente. As outras pessoas são o melhor antídoto para os momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável para os bons momentos. É exatamente isso. Ter gente para comemorar as vitórias e para dar um ombro amigo nos perrengues, isso não tem preço. Sentir apoio e conexão é fundamental. Certo, com a nossa base, o PER, bem sólida, agora a gente pode começar a subir as paredes, a dar altura e propósito para a nossa construção. E para isso, a gente precisa dos 2 últimos pilares, o M e o A. O quarto pilar é o M, de meaning, que a gente traduz como sentido ou propósito. E aqui a conversa fica mais profunda. É sobre sentir que a nossa vida faz parte de algo maior que nós mesmos. É sobre ter um porquê para levantar da cama todos os dias. E é importante entender, sentido não é a mesma coisa que felicidade. A felicidade pode ser passageira. O sentido é o que fica, é o que nos dá força para continuar quando as coisas ficam difíceis. Esse algo maior pode ser a família, uma causa social, a espiritualidade, o que fizer sentido para cada um.
É a nossa bússola interna. E, finalmente, para coroar a nossa estrutura, para colocar o telhado, chegamos ao último pilar, o A, de accomplishment, ou realização. Sabe aquela vontade que a gente tem de dominar uma habilidade, de alcançar uma meta, de ser competente naquilo que faz? É exatamente isso. E aqui tem um detalhe crucial. Não se trata só de vencer ou chegar em primeiro lugar. A realização está na busca, no processo de se esforçar por um objetivo. É o orgulho que vem de se dedicar a algo. Muitas vezes, a jornada em si constrói mais autoconfiança do que o próprio resultado final. Pronto. Agora que passamos por todos os 5 pilares, podemos dar um passo para trás e olhar a obra completa. Vamos ver como essa nossa casa do bem-estar ficou de pé com a estrutura PERMA completa. E o grande pulo do gato do modelo PERMA é este. Esses 5 pilares não são caixinhas separadas. Eles conversam entre si, um alimenta o outro. Pensa bem, ter bons relacionamentos pode gerar mais emoções positivas. Ter um senso de propósito forte impulsiona a gente para a realização. É tudo conectado, criando uma estrutura super sólida. Então, para a gente resumir, os 5 grandes blocos de construção para uma vida em florescimento são: cultivar emoções positivas, buscar um engajamento e o estado de flow, nutrir relacionamentos, encontrar um sentido maior e perseguir a realização, PERMA. Cada um deles é uma peça essencial. No fim das contas, a grande questão que o modelo PERMA nos propõe não é apenas como ser mais feliz, mas sim como eu posso florescer. Ele nos oferece um mapa. E a reflexão que fica é, olhando para esses 5 pilares na sua vida, qual deles talvez esteja precisando de um pouco mais de atenção? Qual tijolinho a gente pode começar a reforçar hoje mesmo?